É Lucas 11, irmão. Lucas 11, 37, que a gente leu na semana passada, vamos ler e vamos dar continuidade, né? Ao ensino da palavra. Se assim o Senhor permitir. Como é? É isso, vai estar vivo sim. A mente não. É a mente. Assim, usando aqui o exemplo da própria irmã Ivonete, que também pensava desse jeito. Mas a irmã estava pior do que a irmã no sentido de ser pior a doença, né? Pois é, aí tá aí, dizia também que acho que para mim, né, irmã Ivonete, eu estou bem pertinho. Ela está com mais 3 anos que não morre. Tá bem espinha, né? Ai. Mas chega, irmã. Olha para a Veridiana. A Veridiana tem problema que ela tem, não está com essas ideias. A irmã está bem, visto comparar com ela, está entendendo? Isso não é coisa de Deus, não. É verdade. A irmã, a Veridiana, com os problemas que ela tem, ela quer viver, não, Veridiana? Quer dinheiro para gastar? Ora. Pois é, imagine a irmã, deixa essas coisas, meu irmão. Vamos me repreender. Pronto, olha aí, já vai fazer 65. Aí amanhã ano que vem, agora já vai fazer pelo menos aniversário, né? Não, se não, irmão, pelo amor de Deus. Misericórdia, Deus. Vai fazer. Assim, desejar morrer e ir para Jesus não é errado. O errado é querer ir antes do tempo por motivos errados, né? Ah, é porque eu estou doente, é porque eu sofro demais e tal. Não, vamos buscar Deus. Bora buscar Deus. Deus dá força para a gente fazer mais um ano de vida. Vamos orar. Aleluia. Deus, obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade. Que o Senhor venha nos abençoar de maneira grandiosa, poderosa, maravilhosa nesse momento. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida da irmã Ivone. Em nome de Jesus, esses pensamentos, meu Deus, de depressão, de morte, que caia por terra em nome de Jesus. E que no coração dela, meu Deus, tenha os pensamentos da vida. Pense, meu Deus, em fazer uma live, participar, meu Deus, e falar o testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dela. O Senhor abençoe a vida dela, Pai. Obrigado por mais um ano de vida. Que nessa manhã ela seja liberta desses pensamentos malignos em nome de Jesus. É pelo qual nós oramos. Amém. 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 E antes de qualquer coisa, João Guilherme, vem para cá e senta aqui. Não sai daqui, viu? Porque você aí fica a tia olhando para lá, a mãe, o pai, é aí. O medo dele. Não sai daí, viu? Bom dia, meu irmão e minha irmã que está em casa também, que Deus abençoe. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. A gente está meditando, é a partir do 37. A gente está meditando aqui no Evangelho de Lucas, estamos no nosso estudo, para a glória do Senhor. Lucas 11, a partir do 37. E a gente lembra, irmãos, o 37 diz assim: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Ele aceitou o convite, amém? Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar, e não lavou as mãos antes de jantar. Essa questão aqui de se admirar, quer dizer se assustar, se assombrar, porque na mente do fariseu e dos religiosos, irmãos, era pecado não lavar as mãos antes de uma refeição, principalmente convidado na casa dos outros, na frente dos mestres da lei, das autoridades espirituais.
Ah, meu Deus, é um pecado horrível. E Jesus foi convidado, Jesus já começa chocando os ouvintes, né? Quem está lá. Jesus já começa, irmãos, sendo inconveniente. Você já viu uma pessoa inconveniente no jantar? Foi o que Jesus fez. Foi, né? Ele não respeitou a religião daqueles que estavam ali, as crenças religiosas, os costumes deles, não respeitou. Certo? E isso tem um motivo. Essa mensagem que a gente leu na semana passada nos colocou então nessa cena que já começou tensa. Jesus está sendo honrado, mas ele já chega chocando. Já chega fazendo o anfitrião se arrepender de ser chamado. Ele vai se arrepender amargamente aqui, entendeu? Certo? Mas é uma cena tensa, mas é reveladora. Jesus é convidado aqui para essa refeição, e aquilo que deveria ser um momento de comunhão, de honra, de ajustar os pontos, né? Porque Jesus sempre tinha um embate com os mestres da lei. Vamos aqui se ajustar, né? Está se revelando nada mais, nada menos, irmãos, do que uma armadilha contra Jesus. Isso aqui é um palco para expor Jesus. Só que o que vai acontecer é o contrário. É Jesus que vai expor a podridão espiritual deles. As irmãs lembram do Jesus fala assim: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, cheio de podridão. Lembra que a gente falou? O copinho está limpo por fora, mas por dentro tem podridão. Lembra dos sepulcros caiados? Por fora é bem bonitinho, mas o que tem dentro? Ou seja, aqui vai se mostrar na restante da leitura que foi, na verdade, uma cilada contra Jesus. Só que Jesus vira o jogo. Começa a expor os pecados deles. Certo? Então a gente viu isso na semana passada, Jesus confrontando os fariseus, porque limpa o exterior do copo, enquanto o interior estava cheio de roubo, de maldade, avareza, ó. Os pastorzinhos tomando dinheiro das viúvas pobres, dos ricos. E Jesus vai e expõe. E como é que se chama isso, irmãos? Esse negócio de eu te convido para minha casa, para um banquete e tal, mas aqui no meu coração o que eu quero é armar a cilada contra ti. É achar alguma coisa que eu possa depois te acusar. E essa forma de agir falsamente, como é que se chama? Hipocrisia. O que é hipocrisia? Essa palavra hipocrisia, hipócrites, é uma palavra grega. E o que ela significa? Certo? Ela significa ator, atriz, ator de novela, atriz. Ou seja, ela significa uma pessoa que interpreta o papel, ela mostra uma coisa que ela não é. Está entendendo? Isso é hipocrisia. Os atores aqui nos tempos de Jesus, irmãos, lá nos teatros gregos, eles usavam máscaras para fingir ser uma coisa que não era. Aí era o pai, usava a máscara de um homem mais velho como pai, era o filho, usava uma máscara de um homem mais jovem para interpretar, né, o filho, certo? Eles tinham essa prática nos teatros antigos, mas no nosso contexto, hipocrisia, irmãos, é quando uma pessoa dá manutenção numa máscara, numa fachada, é quando ela representa uma coisa que não é e sustenta. Não, eu não sou desse jeito aqui não. Eu sou assim como eu aparento ser. Ou seja, ela tem uma máscara de santo, mas na verdade é impura. Hipocrisia é o esforço de parecer piedoso, santo, homem de Deus, mulher de Deus, diante dos homens, enquanto se é incrédulo diante de Deus. Por exemplo, nas igrejas. Pronto, eu estava falando aqui, irmãos, por que a gente usa máscaras, né? Porque muitas vezes, como cristãos, agimos assim, irmãos, porque não entendemos a grandeza da obra de Cristo, certo? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, né, quando souberem quem realmente somos, cheios de pecado, cheios de falhas.
Ou seja, tem uma imagem que a gente cria diante da igreja, diante do mundo. E essa imagem, muitas vezes, é uma máscara, não é real. Na igreja é uma coisa, lá fora é uma coisa, mas dentro de casa, ou quando está ali no quarto escuro, quando ninguém está vendo, nos fóruns da internet, a gente, às vezes, é a pior pessoa do mundo. A gente fica mandando mensagens para outras pessoas, falando mal de outras pessoas, aí acha que isso não é fofoca, pensa que fofoca é só abrir a boca e falar, não é não, então você escreve também, né? Manda prints de conversa, estava no grupo, olha o que fulano falou, aí manda, que é isso aí, fofoca, certo? E a gente age assim muitas vezes porque a gente parece que não entende que Deus está vendo tudo, irmão. E Deus sabe quem nós somos. Pessoas que falam contra a pornografia, mas assistem a pornografia. Pessoas que falam contra a mentira, pregam, mas mente. Né? E o que é isso aí? Hipocrisia. Esquecemos que Jesus sabe quem somos e que Ele já pagou por esse pecado. E pagou o preço integral. Ou seja, por que ao invés da gente sustentar a máscara, né, a gente não chega para o Senhor e confessa os pecados e deixa? E ser uma pessoa, sejamos assim pessoas que a gente é. Se a gente falhar, falhou. Não esconda não. Se acertar, também acertou. Certo? Ou seja, a hipocrisia nasce, irmãos, então é uma incredulidade no amor de Deus por nós, e na incredulidade, na suficiência do sacrifício de Jesus por nós. Irmão. Nós somos pecadores, não tem para onde correr não. Mas Jesus morreu foi por nós. Então para que ser falso? Para que sustentar uma máscara? Se eu não dou dízimo e oferta, se o pastor me convida para orar pelos irmãos, chega e diga, não pastor, não vou, porque eu não tenho essa fé de entregar dízimo e oferta. Quero até que o senhor ore por mim, vou orar, se quiser também, claro, que tem isso, nem tem, nem quer. Isso aí, não dá para mim, certo? Às vezes a gente critica pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim, eu não gostaria de ir para a Santa Ceia porque eu tenho um vício. Vício de fumar, vício de beber, então eu não vou participar da Santa Ceia. É a consciência dela em Deus, a gente respeita. Ou seja, ela está sendo honesta. E hipócrita é aquele que, mesmo fazendo os errados, ainda vai. Mas dá aquela aparência que está tudo bem, tudo normal. Entendeu? Isso é hipocrisia. E é isso aqui que Jesus veio combater. Os religiosos fazem o banquete, eles são contra Jesus, e aí faz o banquete para tentar pegar alguma coisa de Jesus. E aí o título desse estudo de hoje é o banquete da hipocrisia, da mentira, e a liberdade em Cristo. O banquete da hipocrisia e a liberdade em Cristo. E diante, irmãos, da exposição da hipocrisia feita por Jesus, como podemos ser libertos das máscaras religiosas para vivermos a verdadeira justiça e o verdadeiro amor de Deus? Quando a gente é confrontado na nossa mentira, na nossa hipocrisia, como a gente deve agir depois de ser confrontado? Depois de Jesus expor? Às vezes ele expõe na palavra. Você ora e se arrepende. Aí quando você se arrepende, ele expõe logo para todo mundo ver. Aí você pode orar e se arrepender também. Ou então, ir-se embora. Certo? Por exemplo, a insensibilidade do sacerdote ali, a irmã Ana orando, né, irmã, clamando a Deus, chorando, o sacerdote chega e diz, tu tá bêbada, mulher. Se aparta do vinho, 9 horas da manhã, não sei se era 9 horas não, é de manhã cedo. Ela, não, meu senhor, eu estou orando, eu estou falando que está sendo falado, que eu estou angustiado, eu estou orando. Ou seja, essa situação mostrou que o sacerdote ali era insensível às ovelhas. Não percebia. O marido de Ana chorando, e ele, eu não sou melhor do que 10 filhos, para que tu chora? Por que tu não come?
vai orar, vai agradecer a Deus por mim, mulher. Ou seja, o cara expôs ali que o cara era orgulhoso, se achava o tal, a mulher sofrendo e ele insensível. A dor do cônjuge, né? A tristeza do cônjuge. Ou seja, a situação mostrou quem aquela pessoa é. Orgulhosa, insensível. Em nenhum momento o marido foi orar com a esposa. Se fosse o contrário, a esposa não teria ido orar com o marido para resolver a situação. Está entendendo? Então, diante das situações ou da palavra que expõe as nossas falhas, o que eu faço? Eu dou desculpa. Eu coloco a culpa no outro, então eu digo assim, mas não sou só eu, é você também. E não tenta resolver? Sempre existe assim uma máscara onde nós queremos, irmãos, nos esconder. Certo? E aí a gente meditou no domingo passado sobre a questão dos fariseus, foi que Jesus desceu-lhe a lenha, que Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, vocês são mentirosos, por fora é maravilhoso, por dentro é podre. Ou seja, né, Jesus vira a mesa ali, expõe os pecados deles. Aí o que acontece? Verso 45, olha aqui. Estava lá no meio, tinha os fariseus e tinha os advogados, os mestres da lei. E respondendo, um dos mestres da lei, os doutores da lei, disse: Mestre, quando dizes isso, também nos ofende a nós. Porque eles também, irmãos, faziam as coisas hipócritas também. Aí o cara teve a ousadia, a petulância de dizer: falando isso, você está me ofendendo? Eu errando? Eu sou mestre da lei, meu amigo. Da lei de Deus, da palavra, irmãos. E você está dizendo que lavar mãos não é certo? Nós é que interpretamos a lei. Ou seja, Jesus confrontando os fariseus, os intérpretes da lei intervêm. O mestre, né? Vai, mestre. E também outras traduções são chamadas de escribas, né? Os intérpretes da lei. Esses aqui eram a nata teológica, os peritos, irmãos, responsáveis por interpretar a lei de Moisés e a tradição oral. E se sentia superior aos outros. Ei, os fariseus podem estar errando, mas nós, a gente aqui interpreta. A pessoa, irmão, chegar para um juiz e dizer: juiz, o senhor está errado. Nós aqui que não somos juízes, para advogado, você está errado. Aí o advogado olha para a tua cara e diz assim: meu amigo, eu sou advogado, eu conheço a lei, eu interpreto a lei, eu determino aqui, ó. Aí chega Jesus e diz: mas você está errado. Ou seja, os caras se achavam. Eles não aceitavam, irmão, ser colocados no mesmo balaio de gato dos fariseus. Certo? Eles podem ser hipócritas, mas nós não. Está vendo a confusão que eles arrumam aqui? Espera aí, Jesus. Então, mulher, vira para cá. Fica ouvindo. Eles tiram a gente desse balaio de gato aí. Ou seja, diante de uma exaltação, qual é a primeira reação deles? Autodefesa. Orgulho. Você é assim, eu sou assim. Quando a gente se confronta uns aos outros, seja casal, seja ovelha de pastor, ovelha, você se defende logo, se orgulha logo do que você é, da sua posição, do seu dinheiro, da sua inteligência, foi o que eles fizeram. Agora, olha a resposta do Senhor, irmãos. Jesus foi sabendo onde é que ele estava se metendo, viu? Ele não fugiu, não. Eu vou, vocês querem que eu vá jantar com você? Tá bom, eu vou embora. Meu irmão foi, acho que não deu tempo nem botar a primeira colher na boca. Foi no começo, nem se lavou para... Quando alguém estava com a coxa de frango lá, engolindo, talou quando Jesus falou alguma coisa. Você já foi convidado para uma refeição, quando você chegou lá, a pessoa solta onde você se entala, eu já fui. Aí eu penso assim: rapaz, eu fui convidado para ouvir isso aí. Chega, fica seca a comida na boca, e você não engole. Porque está engolindo o que a pessoa falou e ele a conta do frango, aí não dá certo. Pois é, horrível. Mas faz parte das ciladas, né? Que o maligno arma contra a gente. Olha aí.
Resposta do Senhor: Jesus, irmãos, não vai recuar diante da autoridade dele, dos mestres da lei, dos advogados, juízes. Jesus recua, ó. Ele começa a fazer aquilo que ele fez com os fariseus. Ai de vocês, fariseus. Então, agora quem vai entrar no ai? Ai de vocês, intérpretes da lei. Ai, vocês são bichão. Vocês que interpretam a lei, as tradições dos judeus. Pois ai de você. Agora que vai piorar. Agora que o bicho vai pegar. Ai de vocês também, intérpretes da lei. Porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ou seja, era como se falasse assim: andar de bermuda, homem e mulher, é pecado. Aí lá fora, na igreja, o cidadão de calça direta. Mas quando chega em casa, bota o short. Tá entendendo? Vamos outra coisa aqui. Irmãos, entreguem dízimo e oferta. Vamos manter a obra do Senhor. Aí o cidadão não dá o dízimo e oferta. Ou seja, eles aqui falavam para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Eles entendiam a lei do jeito deles, interpretavam, ensinavam o que estava certo. Obrigavam o povo a fazer. Se você não fizer, você não pode estar na igreja. Se você não fizer, vai ser disciplinado. Se você não fizer, você não pode orar, não pode louvar, não pode ler a Bíblia, não pode pregar. Mas eles mesmos não faziam. E o que era errado, que também obrigava o povo a fazer, e eles também não faziam. O que não era da lei, era coisa da cabeça deles. Eles chegavam ao ponto de dizer, irmãos, que no sábado, se você fosse, por exemplo, ao mercantil, fazer umas comprinhas de sábado, que era um dia do descanso. Se você fosse ao mercantil comprar, você não podia chegar com a sacolinha assim, ó. Era pecado andar com a sacola desse jeito. Se eu estou só contextualizando. Você tinha que trazer a sacola assim, ó. Assim não era pecado, porque não é o jeito comum de fazer. Fazer assim, trazer a sacola assim, era considerado trabalho. No sábado não podia trabalhar, buscar uma sacola. E eles fazem essa lei doida. Você teve que ir para estragar assim, meu filho, para você não pecar contra Deus. Vai lá, os caras, um copo d'água, uma coisa, que fosse levar, o celular tinha que levar assim, em cima da mão, não na palma. Está entendendo, irmãos? Era cada absurdo, mas isso que eu estou falando era real. Não era celular, não era sacolinha, não era bolsas da época. Ele não podia levar assim. No sábado tinha que ser aqui na palma da mão. Pessoas doidas, não assim. Esse é santo. Né? Ou seja, esses homens criaram mecanismos e regulamentos humanos. Umas regras absurdas. Certo? Sobre essa questão de como é que se podia carregar as coisas no sábado. Podia carregar nas costas da mão, mas na palma da mão não. Que era a forma anormal, né, da gente fazer, né? Ou seja, eles tornavam, irmãos, já era difícil para os judeus ser temente a Deus. Eles tornavam mais difícil ainda. Insuportável. Além de ter o mandamento de Moisés, tinha os que eles inventavam. O cinto não podia estar mais para baixo, tinha que ser mais para cima. Não podia botar uma fivela, pendurar uma coisa embaixo do cinto, tinha que ser em cima do cinto. Cheio de iluminação. Certo? Eles colocavam regras que eles mesmos não ajudavam a cumprir. E burlavam essas regras secretamente. Certo? Ou seja, enquanto os intérpretes da lei criavam presos, olha o que faz uma lei, um ensino errado. Lá na igreja não, na escola, uma jovem estava conversando, a jovenzinha disse assim, ela estava aniversariando, né, os meninos falaram, falaram, né, para bater palmas, tudo, parabenizar e tal. Aí ela contando e tal, aí não, meu sonho, professor, eu não gosto de festa, meu sonho é ser batizada nas águas, ela é crente. Aí por que você não foi ainda? É porque lá na minha igreja, para ser batizado nas águas, é só com 15 anos. Tem que ter pelo menos 15 anos. E para ceiar, eu tenho que ser batizada nas águas e casada.
Fala, meu Deus. Tem que ser casada para poder ceiar. Tá entendendo, irmão? De onde é que veio essa arrumação? Primeiro, de onde é que veio a ideia de ter que ter 15 anos para poder se batizar nas águas? De onde é que veio a ideia de ter que casar para poder ceiar e se batizar? Tem que batizar e casar para poder a mulher ceiar. Ou seja, a religião dos homens cria pessoas presas. E era dizendo que tinha até ansiedade para fazer logo os 15 anos para poder se batizar, bichinho. Está entendendo? Eu falei, conversei, eu digo, olha, essa doutrina não é de Deus. Graças a Deus ela não está mais nessa igreja. Mas ainda fica, foi desde pequenininha, né? Fica na mente. Será que é? O pastor me ensinou errado? Está entendendo? Ela não tem a liberte, né, desses ensinamentos ainda, né? Mas ela já está em outra igreja. Se mudou, graças a Deus, está em outra igreja. Não, ainda não tinha sido, não. Como eu estou dizendo, ainda ficou na cabeça dela essas ideias. Certo? Ou seja, os intérpretes da lei religiosos estavam aprendendo as pessoas em vez de libertar. Mas Jesus, irmãos, ele veio oferecer, irmã Ivone, descanso para nós. Não é prisão. A hipocrisia deles impedia que eles olhassem para Jesus e vissem que quem estava à mesa era o Salvador que trazia descanso para as pessoas e não a prisão. Mateus capítulo 11, Jesus diz assim, verso 25 ao 30. Exclamou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios instruídos, os mestres da lei, e as revelaste aos pequenininhos, aqueles que não tinham conhecimento da lei, não tinham estudo. Deus escondeu deles a revelação e entregou a quem? Aos analfabetos, às crianças. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo, olha aí, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Enquanto os intérpretes da lei e os religiosos de hoje colocam cargas pesadas demais sobre as ovelhas, Jesus veio trazer descanso. Jesus está dizendo, o meu jugo, meu filho, é suave, é leve. O meu jugo, às vezes, é passar a noite toda orando. O jugo do mundo é passar um mês no hospital internado. Fique comigo, vamos ficar uma noite orando que eu te livro do mês internado no hospital. Por quê? Porque aquilo que a gente acha difícil demais, irmãos, que é orar, que é entender a Bíblia, não é não. É espiritual isso aí. Você tem que vencer, em nome de Jesus, orar. Eu vou entender, eu vou orar, eu vou ter vida de oração. As pessoas acham que eu não consigo estar aí pronto, não consegue ler. Não, meu irmão, vai para cima. Certo? Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. A Veridiana me chamou para comer um sarrabulhozinho, falou todo sarrabulho que ela me chamou segunda-feira, não foi, Veridiana? Aí domingo ela ligou, Fabiano, já mandei encomendar o sarrabulho, aí tu não come sangue não, né? Não, pode botar. Por que não? Não, porque eu achei tal e tal. Porque antigamente, antes da gente conhecer a palavra de Deus como era, e o pastor também que me ensinava como era, né? Não comia sangue. Por quê? Porque há uma proibição, entre aspas, há uma proibição no Antigo Testamento e no Novo, numa reunião da igreja, fizeram também a proibição para os gentios. Serve ali, é? Cafézinho, viu? É os entranhos, é tipo a panelada, né? Aí tem o sangue também. No meio. Certo? Aí olha aí. Aí tem essas interpretações. Aí lá no livro de Atos fala, né, que os judeus, que a igreja determinou para os judeus não comer o sangue. Aí a pessoa tem uma regra para a igreja, que não é.
Ali é só uma história de algo que aconteceu, não virou lei. Tanto é que depois o apóstolo Paulo bate de frente e diz, afirmando Jesus, né? O que contamina o homem não é o que entra, não é o sanguezinho que a pessoa come no sarrabulho, no chouriço. O que contamina o homem é o que sai, a mentira, o assassinato, a hipocrisia, a falsidade, a inveja que sai do coração do homem é que contamina o homem. O que entra, comida, alimentação, com a gratidão, meu irmão, é bênção. Fazer mal em que sentido? Se tem, digamos, não. Não, aí se é pecado, não é. Se a pessoa não quer porque não gosta, aí é porque não gosta. Porque, né, tem comida que a gente não quer, porque não gosta, não é porque é pecado. Quando eu comecei eu não quero. Mas é por motivo de que porque não gosta. Tá entendendo? É porque não gosta, não é porque é pecado. Ah, comer carne de porco é pecado. Jesus disse que tudo que contamina não é o que entra, é o que sai. Pecado é a invejazinha do coração. Pecado é desejar a mulher do próximo, o homem da próxima. Pecado é mentir. A pessoa mente, deseja que é errado e não come carne de porco. Olha, não é hipocrisia. E não toma café, e não come o sangue, e não sei o que, mas o coração mesmo é cheio de. Está agradando a Deus? Está entendendo, irmão? Então é isso aqui que Jesus está combatendo. E eu comi o sangue, eu digo para você, se você gostar, pode comer, não é pecado. Não tem nenhum alimento, não existe nenhum alimento que seja pecado você comer. Pastor, mas se for o franguinho ali oferecido na macumba, é pecado comer? Não, se você agradecer a Deus e se alimentar com o celular aí, né? É o teu quê, né? É? Bota no silencioso. Bota no silencioso. Bota no silencioso. Amém, irmãos? Então, assim, amém, então, errado. Pronto, vamos aqui de volta. Agora, olha aí, Jesus vai começar a usar. Ai de vocês, mestres da lei, né? Carrega, vocês colocam nas costas dos homens regras difíceis de descarregar e vocês mesmo nem com dedo quer fazer. Eu acho que isso era logicamente, era para ser proibido, era de comer carneiro. Porque o carneiro, Jesus perdeu o sangue. Mas é tão bom. Mas Jesus não era o carneiro, não. Sim, mas as ovelhas. Porque é o símbolo, né? O símbolo daquela ovelha. Ou seja, se tivesse de proibisse o carneirinho, né? Exatamente. O cordeiro. Mas aí, pronto, não, mas o animal é uma coisa. Jesus, ele se colocou como a figura de um cordeiro. Por quê? Mas por quê? Porque o cordeiro é um animalzinho indefeso. Você chega no cordeiro, você pode quebrar os ossos do cordeiro, você pode bater no cordeiro, ele não vai reagir. Ele vai gritar, vai chorar, mas naquele momento Jesus se coloca como alguém que está se entregando como cordeiro. Frágil. Que não vai reagir naquele momento. Mas depois ele assume a figura de quê? De um leão. Aí ele faz, um leão vem despedaça. Então assim, como ele se colocou nessa figura, é só para mostrar que eu estou morrendo agora como cordeiro. Eu não vou reagir, eu vou me entregar à morte. Por quê? Porque eu quero salvar a humanidade. Mas não quer dizer que o sanguezinho que está lá no cordeiro é o sangue de Jesus, não. Não tem nada a ver, é só um símbolo. Entendeu? Ou seja, você pode comer. Tanto é que no Antigo Testamento se celebrava no Novo a Páscoa. E o que ele comia na Páscoa? Cordeiro. E Jesus comeu cordeiro. E ele deu para os apóstolos comer cordeiro. Está entendendo? Vai entender? É só simbólico. Jesus comeu cordeiro. Os discípulos comiam cordeiro.
E Moisés lá, que foi o primeiro a celebrar a Páscoa, botou até o sangue do cordeiro. Lá está dito lá, coma um cordeiro com a erva amarga, com isso, com aquilo. Um cordeiro para cada família. Ou seja, se fosse errado a gente comer cordeiro, Deus não mandava comer. Está entendendo? É assim que surgem os erros doutrinários. Né? Aí a gente chega com a explicação e esclarece. Ah, agora eu vou comprar carne de cordeiro. É mamichão. Toda vida eu como, toda vida eu comi. Só que eu achava assim, agora depois de assistir essas coisas, e vejo o cordeiro sempre Jesus, eu vejo um pastor cuidando das ovelhas. Eu penso comigo assim, que era para ser proibido. Era um carneiro. Não ovelha, né? não povo. Pronto. Mas eu estou só pegando o exemplo a ideia da irmã que foi boa para dizer como é que surgem os falsos ensinos. O boi também tem lugar que não come. Mas aí é na Índia, né, que a vaca é um deus, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, não pode comer carne de porco porque Jesus expulsou o demônio do endemoniado e entrou tudo dentro do porco. Aí eu não posso comer carne de porco. E foi, entraram dos porcos e os porcos se mataram. Aí eu não posso, aí por causa do demônio entrou lá, eu não posso comer um porquinho. Olha, no jogo do Brasil estava o que lá? Costelinha do porco. A Veridina recomendou o quê? Costelinha de carneira de porco. De porco também. É bom. E amanhã? Ou seja, irmão, somos livres. Bota no coração das irmãs. O que vai lhe contaminar não é o que você come, não. Claro que você tem que comer com sabedoria para não adoecer, engordar, infartar. Aí é outra história, é glutonaria. Mas comer assim, direitinho, obrigado. Isso daí não é pecado. O que é pecado que a gente tem que se preocupar é o que sai do coração, é o que Jesus está dizendo. Vocês se preocupam com o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro não se preocupa. Olha o próximo ai aqui, olha que coisa, O segundo ai de Jesus, irmãos, vai atingir a reverência que eles tinham pelo passado. Olha o que eles falam aqui, verso 47 e 41. Ai de vocês, Jesus destacando, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês mataram. Assim vocês são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras de seus pais, porque eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos para eles. Olha a ideia deles. Nossos pais mataram os profetas. Está ali o túmulo do profeta Jeremias, Isaías. Aí eles iam lá no túmulo, pintavam, tudo bonitinho, enfeitavam, botavam as florzinhas no túmulo dos profetas. Ainda diziam assim, se nós estivéssemos no passado, a gente não tinha matado. Olha aí. Aí a gente não tinha matado o profeta do passado. E querem matar o do presente, Jesus. Está entendendo? Me engano. Eles não mataram o do passado, mas querem matar Jesus do presente, que é profeta. Um profeta, né? Aí, olha o que Jesus diz, porque eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos. Sabe o que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Vocês estão fazendo o mesmo pecado que os pais de vocês. Os pais de vocês matam e vocês enterram. Vocês estão querendo me matar. E também sou profeta, o profeta, né, do Senhor. Está entendendo? Eles tinham aparência. Não, vamos lá no túmulo do profeta Isaías para todo mundo ver e vamos ajeitar. Séculos e séculos está lá o túmulo, vamos ajeitar. Aí o pessoal olhava, olha, os religiosos. Se nós estivéssemos no passado, não teríamos matado o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Mas agora estava querendo matar o profeta Jesus de Nazaré. Está vendo a hipocrisia? Está vendo o engano? O assassinato? Ou seja, se preocupava o exterior, não coma isso, não beba, não faça assim, mas no coração querendo matar Jesus. Aí a gente aprende. Irmão, meu irmão, não se preocupe se tem uma irmã aqui do lado, um irmão do lado, que está comendo carne de porco, não, comendo sangue, não, porque não ceia, porque fuma, porque bebe. Se preocupe, não se preocupe com o seu coração. Amém. O que está aí no teu coração? É mágoa?
É inveja? É ódio? Ah, meu irmão, aí a podridãozinha você tem que tomar cuidado. Não é o que entra, é o que está dentro de você e quer manifestar. Os pais deles mataram e eles enterraram. Vocês aí, meu filho, pode tomar um cafezinho, comer, viu? Tem aí se quiser, viu? Ou seja, eles estavam construindo memoriais para os profetas mortos, alegando que se vivesse na época deles, não teriam matado. No entanto, Jesus está expondo aqui, irmãos, que eles tinham o mesmo espírito de assassinato dos pais deles, incredulidade. Os pais deles não acreditavam nos profetas, ainda mataram. E eles não estavam acreditando que Jesus ainda queria matá-lo e vão matar depois. Jesus está expondo. Eles mataram e vocês estão enterrando. A briga está feia, viu? Ou seja, ao honrar o profeta morto, ao mesmo tempo perseguiam o profeta vivo, que era Jesus. Aleluia, Deus, glória. Eles se tornavam, então, cúmplices de rejeitar, da rejeição a Deus. Do jeito que o pai de vocês são, rejeitando a Deus. Rejeitando a Deus. Ainda vai nesta lei? Vai? Né, aí Jesus declara assim, ó, que a perseguição continuaria até com os apóstolos. Vocês vão fazer isso comigo e vão fazer isso com os meus apóstolos. E fizeram, mataram também. Mataram Estevão, vão matar alguns dos apóstolos, como Tiago. Herodes vai degolar porque o povo que o judeu quer. Vão matar o Senhor e depois os apóstolos. Certo? E essa geração ali iria ser responsabilizada por terem rejeitado a Deus desde o começo do mundo, de Abel até Zacarias. E depois Jesus e os apóstolos. Toda a culpa ia cair sobre eles na condenação do inferno. Por quê? Porque os pais de vocês, começou com o pai de vocês, o Caim, lembra que Caim matou Abel? O pai de vocês. E vocês estão com o mesmo espírito. Irmão, isso é tão sério, viu? A gente está falando, irmão, de pastores. Aí é que tá, isso é tão sério que não estamos falando, irmão, lá fora no mundo, não. É na igreja. Um irmão querendo a morte de outro. Um irmão querendo matar, às vezes, a honra do outro. Um irmão querendo assassinar a fama, querendo difamar o outro, matar. Por isso a gente tem que ter cuidado, irmão. Tá aqui dentro. Isso. Olha o que diz aqui, verso 49 a 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles, olha o amor de Deus, mandarei para eles profetas e os apóstolos. E alguns deles vocês matarão, a outros perseguirão. Para que desta geração se peçam contas do sangue de todos os profetas derramados, desde a fundação do mundo, Gênesis. Desde o sangue de Abel até o sangue do profeta Zacarias. Abel está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Zacarias é o último livro do Antigo Testamento. Lembrando que ainda não tinha o novo, né? Eles foram assassinados. Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que vão pedir contas a vocês do sangue de cada um. Os pais de vocês, o pai de vocês que começou o assassinato, era do maligno. E vocês estão enterrando. Querem me enterrar. Abel foi o primeiro mártir. Zacarias o último. No cânon hebraico. Então Jesus está identificando aquela geração como uma geração que é perversa. Porque tendo agora, não os profetas, não, mas a revelação do Messias, o próprio Jesus, o Filho de Deus, eles escolheram a incredulidade. Ou seja, estão sendo aqui confrontados. Ou jantar perigoso. Esse jantar que é o tipo de jantar que virou confusão. E a rejeição à verdade, irmãos, não apenas honra os pecados passados, mas também fecha a porta para o conhecimento de Deus no presente. Jesus, eu já citei aqui, Jesus ele diz assim: Deus vai fechar o conhecimento aos sábios, os intérpretes de Deus vai fechar e vai abrir para os humildes. Por que eles não conseguiram entender a palavra de Deus, irmãos? Porque eles não se arrependiam. Eles preferiram manter a máscara.
Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Eles obscureciam para as ovelhas a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra, mas não ensinavam como era para ensinar para as ovelhas. Para a gente perceber como esse negócio de ser pastor, de ensinar, é sério. Eu, irmãos, vou ser muito cobrado. Se eu chegar aqui e ensinar uma coisa e a ovelha ficar presa, não posso. Se você sair daqui, você está amaldiçoado. Tem igreja por aí que é assim. Verdade. Aí a ovelha, ai meu Deus, aí fica presa, com medo de sair e ser amaldiçoado. E se tem alguém assistindo que acha que isso é verdade, isso na verdade é mentira, é do diabo. Você faz uma igreja de pastor para abençoar. Sim. Verdade. Mas se ele não quiser abençoar, pode sair do mesmo jeito. Eu tenho essa dúvida, tá? Já saímos de igreja que o pastor abençoou, já saímos de igreja que o pastor não quis abençoar. Saí do mesmo jeito, estou aqui. Está entendendo? Nós não estamos presos à igreja física nenhuma. Se ficarmos ali presos é porque Deus nos prendeu, não porque o pastor está dizendo que é pecado sair. Pode sair. Isso. Ele pode ir para onde você quiser. Só que eu creio que tem um lugarzinho que é o seu. E às vezes o seu lugarzinho não é numa igreja que não é perfeita, não. Não tem, não. É no lugarzinho que tem uma igreja que vai dar trabalho para você. Aí você vai crescer, né? Aprender a amar, perdoar. Está entendendo? Olha o que Jesus diz aqui, ó. Ai de vocês, intérpretes da lei. Rapaz, Jesus está deixando bem claro agora. Eu não estou falando mais com os escribas, não. É com vocês. Lembra que foi o intérprete da lei que se levantou? Agora eu vou falar com você, meu filho. Ai de você, porque pega a chave do conhecimento, que é a palavra de Deus. No entanto, vocês mesmos não entram pela porta e nem impedem os que estavam entrando. Olha aí. Com esses ensinos errados, nem eles entravam na porta da salvação e nem aqueles que aprendiam deles. E os que estavam entrando, eles arrancavam de lá. Está vendo o poder do ensino errado? Está falando aqui de perder a salvação. Pessoas que se preocupam demais com a roupa, com o exterior, com o brilho, com isso, não sei o quê, e o coração cheio de pecado. Vai para onde? Com toda a santidade. Tudo para os infernos, é o que ele está dizendo. Os pastores, mestres da lei, nem entram, nem deixam as ovelhas que estavam entrando, não entram mais. E começarem com a igreja que ensina errado. Entendeu? Olha aí. Eles tinham acesso às escrituras, mas em vez de usar esse conhecimento para levar as pessoas a Jesus, Cristo, eles usavam para ganhar poder e status, para serem santarrões, bichões. Ou seja, eles transformaram a lei em algo impossível de entender, obscurecendo a graça e a promessa do Messias. O Messias na frente deles, o Salvador, nem eles eram salvos, e eles ensinavam o povo. Esse Jesus aí, lembra? Ó, tem demônio, lembra? Ele expulsa demônio porque ele também é demoniado. Olha o ensino deles. Nem eles eram salvos, e quem acreditava no ensino deles também ia para a perdição. Por isso, irmãos, que o Jesus aqui está quebrando o pau mesmo, está indo para cima. Para desfazer lá, mentira. Vamos lá que o negócio vai piorar. Sepulcros caiados, é o que eles eram. Eles eram como sepulcros caiados. Lá em Mateus 23 vai falar isso. Por fora eram branco, limpo, bonito. Por dentro estava cheio de ossos e podridões. Os intérpretes da lei. Eles eram detentores do conhecimento, faziam orações longas, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles guardavam tradições humanas, enquanto rejeitavam o mandamento do Senhor. Guardava as surras dos homens. Ó, não pode levar sacola assim não, viu? É pecado. Tem que ser assim, em sábado. Coisa do homem eles guardavam, mas o mandamento de Deus de amar o próximo, de perdoar, de ajudar financeiramente o próximo, só fazia quando era para se amostrar. Está entendendo? Aí o Senhor está aqui, ó, rejeitando eles também, mas no amor, por incrível que pareça. E a conclusão, irmão, desse jantar vai ser o que? Eles vão se arrepender? Vamos ver aqui, ó.
Mas antes, deixa eu citar aqui Mateus 23, 29 a 36, que é o paralelo a esse trecho. Jesus diz assim: ai de vocês, escribas, que é os intérpretes da lei, fariseus, hipócritas, ao hipócrita, os mascarados, falsos, por fora uma coisa, por dentro era outra. Porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, vocês estão lá edificando, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles. A gente vivesse naquele tempo, quando mataram os profetas. Aí ele diz assim, Jesus: assim vocês estão testemunhando contra vocês mesmos, de que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram. O pai de vocês mataram, agora enterre. Vocês querem me matar. Vai, continua. Quem quer se sujar, meu amigo, se suje, ele está dizendo. Quem quer ficar ali, que fique. Mas não quer se sujar? Pois vai. Portanto, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram. Serpentes, olha aí, vocês são as cobras, raça de víbora. Por quê? O que a serpente tem, irmãos? Veneno. O que a cobra tem, irmão? A víbora? Veneno. E o que o veneno faz com as pessoas? Mata. Jesus está dizendo: o ensino de vocês é venenoso. Mata, adoece, assassina. Serpentes e raça de víbora vocês são. Isso foi no banquete, viu? Estou lendo agora em Mateus. Como escaparão da condenação do inferno? Uma coisa é eu falar que alguém vai para o inferno, viu? Outra coisa é Jesus falar. Então vocês acham que vão escapar da condenação? O pai de vocês foi para o inferno, estou esperando vocês lá no inferno. E quem aprender com vocês vai para lá também. O negócio está bravo, viu? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão. Olha aí, o próprio Jesus. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão, de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade eu lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa geração. Ele está dizendo: vocês que estão rejeitando, vai tudo para o inferno, vai ser cobrado de vocês. O sangue que o pai de vocês Caim derramou, até o que vocês vão derramar, que era o do próprio Jesus e depois dos apóstolos. Dá para entalar, não dá o juntado desse? Continua, né? Porque nós já somos descendência Dos apóstolos. dos apóstolos. Quer dizer, nós carregamos, eu, qualquer um aqui carregamos, o antepassado Foi morto, que foram mortos. espiritualmente falando, né? Quer dizer, meu pai morreu há quantos anos atrás, meu avô eu nem sabia. Quer dizer, a beleza que ele tinha, dos antepassados dele, passou para o meu pai, do meu pai passou para mim, e assim continua. Isso, mas existe uma coisa que, por exemplo, se for uma coisa ruim, você já viu uma família que o bisavô morreu bêbado, o avô, que era filho dele, morre bêbado, o pai, que é filho desse avô, morre bêbado, aí chega no filho, e começa a beber. Qual é a tendência? Mas se ele encontrar Jesus, o libertador, é quebrado. Aí quebra toda a Maldição, toda desgraça. Que é o que aconteceu com a gente. Ah, morreu de doença tal minha avó, minha mãe, agora sou eu. Negativo, está repreendido em nome de Jesus. Jesus cura, Jesus liberta. Ah, meu avô era um drogado, minha mãe era uma drogada, meu pai era um drogado, agora eu vou ser um drogado. Se você está com Jesus, está tudo quebrado. Você entenda isso, meu irmão. Amém. Isso aí, gente. Quando chegou na irmã, foi desfeito. Ah, mas eu já estou bebendo. Pois Jesus cura o alcoolismo. Jesus liberta. Ah, eu já... Não, meu amigo. Jesus cura, liberta, perdoa e faz tudo novo. Eu achei nesses livros que muitos deles já se falar da descendência do passado, e agora, com o poder de Jesus, que é daquele Toda maldição. Isso. que prende a gente, né? Isso. Exatamente.
Quem está em Cristo, irmãos, é uma nova criatura. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? A morte espiritual, as doenças, os vícios, os pecados, tudo quando Jesus morreu na cruz. Ele pagou e nos libertou. O que esses homens estavam fazendo? Ensinando errado. Jesus estava ali, eles estavam ensinando um caminho para outro, caminho todo. Por isso que Jesus está quebrando tudo. Nem vocês que têm a chave, eles tinham a chave do conhecimento. Nem vocês entram, nem deixam os que estavam entrando entrar. Vocês acham que vão escapar do inferno? Vocês acham que porque são mestres da lei, aí tudo para o céu? Eles vão por tudo dos infernos. Não é? Vamos lá, conclusão, para a gente terminar e orar. Qual é a reação deles? A conclusão do jantar. Ai, o senhor tem razão, Jesus. Eu me arrependo, me perdoe. Foi isso? Foi não. A hostilidade contra a verdade encarnada, que é Jesus, vai piorar. Agora que eles vão odiar mais ainda Jesus. Está entendendo? Aí você entendeu uma coisa. O próprio Jesus, falando a verdade, foi odiado mais ainda. Agora imagina a gente, irmão. Então não se preocupe se quando você convidar, falar, as pessoas ficarem com mais raiva que você. Se preocupe não, foi assim com Jesus, perfeito. Imagina a gente pecador. Verso 53, 54 diz assim, ó, quando Jesus saiu dali, quando ele saiu do jantar, e você não está obrigado a ficar lá depois da confusão, não, vá-se embora. Quando Jesus saiu dali, os escribas, os mestres da lei e os fariseus começaram a contestá-lo com veemência. Pegaram Jesus, botaram no cantinho, começaram a fazer perguntas difíceis da palavra de Deus. Atenção, os teólogos fazendo aquelas perguntas difíceis para armar cilada para Jesus. Os teólogos falando com a própria palavra encarnada, o dom da palavra. Atenção, irmãos, a cegueira espiritual. Como é que eles vão pegar Jesus na palavra de Deus se a palavra é dele? Ele que inspirou. Aí começaram com veemência. Pois se tu é o mestre mesmo, Jesus, explica isso aqui, aí eu te explico isso aqui, explica. Ou seja, em vez de se arrepender, foi para cima, irmão. Aí diz assim, ó, fazendo-lhes perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar e depois matar. Como não vão achar, vão inventar e vão matar o Senhor depois. Ou seja, Jesus, em vez de causar o arrependimento deles, causou foi mais. Aí a gente tem uma coisa, a palavra de Deus, irmãos, no coração de uns vai gerar quebrantamento, choro, arrependimento. Mas a mesma palavra no coração de outro vai gerar raiva, ira. Se o pastor vai estar falando de mim, não vou matar aquela igreja não. Está me julgando, não julgais para que não sejais julgados. Aí vai embora. Então fica com raiva, ainda sai falando mal do pastor, dos irmãos de lá. Aqueles irmãos lá é muito assim, muito cri-cri, muito. É mesmo, irmão. Acho que é cri-cri a palavra de Deus. Ele não quer aceitar o cri-cri. Vai aceitar o cri-cri lá no fogo, se não se arrepender. Aí o que a gente percebe aqui, irmão? Jesus foi convidado para um jantar no meio dos hipócritas, um jantar da mentira, cheio de gente para armar cilada contra ele, mas ele não foi convidado sem noção. Ah, não lavou as mãos. Aí ele foi combater, porque ele não lavou as mãos. Quando você estiver no local que te acusarem, irmão, tu está comendo sangue, tu está comendo carne de porco, isso é pecado e tal, e tal, e tal. Espera aí, meu filho. Já que você está falando, deixa eu lhe explicar por que eu como. Primeiro, me mostra na Bíblia onde é que está pecado. Está lá, comer carne de porco é pecado. Está lá na antiga aliança, na lei de Moisés. Aí você vai e depois olha o que Jesus disse aqui, que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E diz lá que ele considerou puro todos os alimentos, todos. Ou seja, você tem argumento para se defender. É isso que essa palavra de hoje e as outras, né, tem que trazer para nós, irmãos. É argumento para você não ficar sem noção.
no meio dos religiosos. Ah, por que tu veste bermuda? Por que na minha igreja é proibido? Aí você vai lá e argumenta. O cara disse, cadê na Bíblia que é proíbe? Aí ele vai dizer onde é, ó, você está entendendo errado. Olha o que Jesus disse ali, olha o que Paulo disse, olha. Aí você vai ter que ter conhecimento para se explicar. Está entendendo, irmãos? Então, Jesus não era um crente sem noção. Ele foi sabendo onde ele estava se metendo e bem, vamos dizer assim, aprontado para estar naquela ocasião. Ele foi o Deus encarnado confrontando o pecado por amor. A intenção de Jesus é que ele se arrependesse. Jesus diz assim, ó, vocês limpam o exterior do copo e do prato, o interior é cheio de roubo, mentira, rapina. Aí Jesus fala, limpa também o interior, dê esmola, porque eles eram avarentos. Jesus para de ser avarento, começa a ajudar os pobres, limpa o interior e o resto vai ficar limpo. Ou seja, enquanto Jesus acusa ele, Jesus dá o remédio, mas eles não enxergam. Para de fazer o errado e faz o certo, que Jesus disse. Mas eles não entendiam, se ofenderam. Mestre falando assim que está nos ofendendo também. E a palavra ofende, irmãos. Quando a gente está mentindo, está errado. A verdade ofende. Às vezes tem a pais de alunos que são chamados e dizem assim, meu filho, não, professor, você está enganado. Jamais. E pior, o miserável sustenta a mentira. É o professor, é mesmo. Às vezes tem que ser 5 professores para a mãe entender que não é o professor, é o filho dela. E se ofende. E aí aquele professor passa a ser o professor que está perseguindo meu filho. Olha que isso acontece demais na escola. Os pais não querem aceitar. Não é nem porque não sabe que o filho dá problema, é porque está se ofendendo. Ele prefere sustentar a mentira do que ficar por baixo. É o velho orgulho. Não é? Mas olha aí, ó, a gente vive, irmãos, em uma era que se a gente se posiciona ou não se posiciona contra a mentira, a gente é um crente bonzinho, tolerante com o pecado. Mas a verdadeira bondade, irmãos, não é a indiferente, aquela que vê a pessoa fazer errado e fica. A verdadeira bondade é você confrontar a pessoa que está errada, mas em amor. Irmãozinho, não faça isso. Certa vez, em uma cena de filme, isso. Uma crente observou que outra crente mais nova, uma senhorazinha observou que outra crente mais nova, estava começando a paquerar com um dos professores, sendo que essa irmãzinha era casada. E ele não era o marido dela. Aí a mais velha, movida pelo Espírito de Deus, chegou e falou, minha filha, você está se envolvendo mais com esse professor, você é casada, não faça isso, isso é errado. Aí o que a mais nova fez, né, que estava no pecado? Ela foi e disse assim, a senhora não se meta na minha vida particular. Isso aqui é problema meu, não vai dar conta de ninguém, você vai resolver isso aí. Ou seja, foi confrontado em amor. Mas não quis aceitar, simplesmente saiu. Isso foi uma cena de filme. Mas graças a Deus que no desenrolar do enredo, ela se arrepende e se ajeita lá com o marido, né? E o intruso lá o marido afasta. Afasta, estava macho lá. Ei, mas sai da minha mulher, o cara fica com medo e sai fora. Está entendendo, irmãos? A gente tem que confrontar, orar, confrontar em amor, mas aceitando ou não, é com a pessoa, a gente não pode convencer ninguém. Um filho, uma filha, um irmão. O que a gente pode fazer é chorar e orar. Não quer, certo? Ou seja, nessa manhã somos chamados à transparência, a não ser hipócrita, a ser verdadeiro. Mas é verdadeiro não é para falar do pecado dos outros, não, é você mesmo dizer o que você é. Ah, eu sou fofoqueiro mesmo, eu minto mesmo, me perdoe, peço perdão, me perdoe, meu Deus, e vou, em nome de Jesus, me ajeitar. Você foi confrontado, está no erro. Não, você tem razão, me perdoe. Nem procura não errar mais, vai orar lá, pedir ajuda a Deus. E não sustentar uma mentira, ou dar desculpa. Né? Nós temos, irmãos,
Nós, agora é nós aqui, viu, meu irmão? É nós aqui, nós temos a chave do conhecimento nas mãos. Sabia, meu irmão? Você tem a chave do conhecimento nas mãos? Sabia, meu irmão? Veridiano, Fabiano, Ivone, Pedro. Sabia não? Pois você tem. Por quê? Porque você não conhece Jesus? Você não conhece a verdade? Isso é a chave do conhecimento, irmãos, que salva. Nós temos a chave do conhecimento nas mãos. Temos toda a escritura, irmãos. Ó. Eles só tinham o Antigo Testamento. Nós temos tudo aqui, o Novo e Antigo, ó, nas nossas mãos, que fala de Jesus. A pergunta então para nós é essa: a gente está usando máscara? Estamos vivendo uma vida dupla? De dia uma coisa, de noite outra. Na igreja uma coisa, lá em casa, na rua outra. Sendo uma pessoa na igreja, outra no trabalho, outra em casa, a hipocrisia é um dos maiores problemas da igreja. Precisamos entender que somos feios, pecadores, somos horríveis nos nossos pecados. Meu irmão, Fabiano é um amor, mas quando está com raiva, ixi. Para pregar ele só fala a verdade, mas né, a gente é feio, irmãos, nos nossos pecados. O que a gente precisa entender então? Que a gente é amado por Deus, mesmo sendo feio. Que a gente é amado e tem uma pessoa que morreu por nós, que é Jesus. Mesmo se eu tropeçar, se eu contar uma mentira para a igreja, se eu desviar o dinheiro da igreja, Deus me livre, mas se acontecer, tem um Salvador que vai me perdoar. A igreja pode até não perdoar, mas o Salvador vai. Está entendendo? A gente tem que entender isso. Não precisamos usar máscara. Se foi confrontado, confesse. Não, eu errei mesmo, eu fui mesmo. Foi sem querer, não foi sem querer, não, foi porque eu estava com raiva e fiz. Foi sem querer, não. Está entendendo? Não proteja a sua imagem, não. Pois a nossa identidade, irmãos, não está em nós mesmos, está em Jesus, naquele que pagou o preço integral da nossa salvação. Amém? Como é que a gente pode, então, viver uma vida na igreja? Primeiro, confessar os pecados. Não há nada melhor, irmão, do que quebrar nossa autoimagem de perfeição através da confissão de pecados uns aos outros. Eu fui confrontado, ou nem fui confrontado, eu errei contra o irmão, eu falei, irmão, fui eu, me desculpe, me perdoe. Olha assim, foi eu mesmo, parece tão santo, né? Pois é, não santo falho. Né? Aí confessa a Deus e a pessoa que você ofendeu, ou a igreja que você ofendeu. Isso nos aproxima do Senhor, irmãos, e destrói a máscara. Para a gente confrontar o pecado no mundo, precisamos viver uma vida de santidade e transparência. O que isso vai trazer para nós? Autoridade espiritual e santidade. E a gente tem que ter um foco, irmãos, no reino de Deus. Ou seja, pare de trabalhar para manter a sua máscara, a sua autoimagem. Comece a trabalhar em favor do reino de Deus. Seja livre para ser quem você é em Cristo, que é um pecador redimido. Amém? Tem homens, mulheres que se gastam tanto tempo escondendo as formas de celular para cônjuge não ver. Vida dupla, né? Para de fazer isso, vai gastar tempo orando, fazendo a obra de Deus, ajudando. Porque quem tem vida dupla tem que trabalhar muito para manter a vida dupla. Para que ninguém descubra. Né? Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja Deus. 10 e 11, né? Pai amado, no nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra que nos confronta, que nos abençoa, que nos edifica. Muito obrigado, Senhor, pelo teu filho amado, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão da aparência, da hipocrisia. Ensina-nos, Senhor, a viver sem máscaras. Ensina-nos, Senhor, a viver em amor, amor genuíno para com os outros.
transparência. Se errarmos, confessarmos. Se acertarmos, confessarmos também. Que a nossa vida, meu Deus, não seja um impedimento para que outros conheçam o Evangelho. Que as pessoas não olhem para essa igreja e digam assim: não vou para aquela igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, sendo a nossa culpa, Senhor. Mas que a gente seja um reflexo fiel da tua graça, do próprio Filho de Deus. Que as pessoas, ao olharem para a igreja, pensam: eu vou para aquela igreja, porque a igreja da irmã Ivone é uma bênção. A irmã Ivone é uma bênção, a irmã Ivoneide, cada uma tem uma bênção. Eu vou para aquela igreja, porque lá eu vejo os irmãos abençoados, que se amam, que se perdoam. Ô Senhor, em nome de Jesus, que sejamos assim. Nos perdoe nossas falhas, nossos pecados. Em nome de Jesus é pelo que eu oro. Amém. Amém.